Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um episódio do nosso Direito na Rede. Nossos convidados, Flávia, Eduardo, dois advogados, dois brilhantes advogados. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo, Rodrigo. É um prazer estar com você aqui nesse podcast. E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo certinho? Mas agora melhor do que nunca. Sinceramente, você sabe que é de coração. Como eu fico feliz de estar perto de você, porque eu sei o grande advogado, o grande professor, a pessoa humana que você é. Então, estar junto com você aqui nesse podcast é só felicidade e uma sensação de vitória. Porque chegar perto de você, desse grande advogado que você é, desse grande exemplo de homem, então, para mim, eu digo a você, de coração, que eu estou muito feliz no dia de hoje. Coisa boa, fico feliz. E aqui a primeira pergunta, por que vocês escolheram a advocacia? E aí, Flávia? Bom, eu escolhi a advocacia desde a infância. Quando eu estava na 4ª série, eu já sentia esse desejo de ser advogada, tanto pela questão nobre da profissão, bem como também porque eu queria mudar o meu cenário econômico, a minha realidade de vida. Porque muitas pessoas não sabem, mas eu sou de família humilde. E meu pai era professor. E eu vi a luta do meu pai na sala de aula como que era, salário pouco, trabalho estressante. E eu não queria, por mais gratificante que seja a profissão do professor, mas eu não queria passar pelas mesmas angústias que meu pai passava. Então, dentre diversas profissões, eu escolhi a advocacia. Primeiramente, como eu falei, né, pela nobreza da profissão e também pela questão da mudança do meu cenário econômico. E, graças a Deus, hoje eu estou advogada. Você nasceu em que estado? Nasci em Alagoas, na cidade de Penedo. Mas eu sou do interior de Teotônio Vilela. Minha família toda é de Junqueiro, mas eu residia, né? Que hoje eu resido em Maceió. Residia em um povoado de Teotônio Vilela. Certo. E você, Eduardo? Olha, eu costumo dizer que a advocacia, a gente não escolhe ser advogado. A advocacia, às vezes, escolhe as pessoas para ser o verdadeiro advogado. Embora que eu possa dizer que eu tenho um pouco de DNA da advocacia, porque meu pai, apesar de meu pai ter sido militar, quando ele se entrou na reforma, aí, quando ele foi reformado, ele foi ser advogado. E a referência que eu já tinha de meu pai, dele como advogado, naquela época, tudo, que ainda era aqueles... Aí eu me lembro que chegava lá em casa com aquelas pilhas daqueles processos, né? Que eram os processos físicos. Então, isso eu achava muito bonito. Não só... Eu sempre me inspirei nele porque eu achava ele bonito quando ele era um militar. E depois eu ver ele defendendo, continuando, porque às vezes a pessoa acha que existe uma diferença entre a polícia e o advogado. E não, na verdade, todos fazem parte da mesma conjuntura. Todos eles estão buscando a lei, que o cumprimento da lei, cada um tem sua função, a sua função social a cumprir. E aí, ele, depois que se reformou, ele passou a ser advogado. Como advogado, ele até ensinou no SESMAC e tudo mais, ele chegou a ser professor. E eu achava bonito quando ele saía e tal, e às vezes ia para o fórum com ele, via ele advogando no fórum, fazendo as coisas, e isso aí foi uma inspiração para que eu também fizesse o curso de Direito. Qual área que ele atuava? Ele atuava muito na área criminal, apesar de que ele... Até porque ele foi militar, né? Então ele tinha uma certa facilidade em navegar nesse mar da advocacia criminal. Porém... ele também pegava outras áreas, também tinha processos cíveis, outros processos assim, enfim, várias áreas. Você é aqui de Alagoas também? Eu sou de Alagoas, sou de Maceió. Posso dizer que minha vida, eu vi Maceió praticamente crescer, porque a casa da gente foi uma das primeiras ali na Ponta Verde, a gente tinha toda uma amizade, tantos amigos e companheiros que moravam ali vizinho, tantas histórias, tantos advogados também, o Dr. Roberto, ele parece que é Roberto professor. Roberto Marques. Gente fina demais. Era meu vizinho lá. Um abraço, meu amigo Roberto. Meu vizinho lá. Grande tribuna, Tribunal do Júri, né? Gente boa. Ali é um exemplo eu ensinei com o Roberto na Moura Sinassal. O Roberto é gente fina.
Vou até trazer ele aqui, gente boa. Joga muita bola lá. Ele também na atuou Ponta muito Verde. em Arapiraca, né? Também foi para depois ele começou a atuar em Arapiraca, mas ele nasceu aqui com a gente, tudo ali brincando, jogando bola ali na Ponta Verde e tudo. Então, Coisa boa. foi de onde a gente veio. Show de bola. E antes da advocacia, vocês exerceram alguma profissão, atuaram em alguma área, antes de ser realmente advogado? Bom, na realidade, quando eu estava cursando a graduação de Direito, eu passei no concurso público de Teotônio Vilela. E daí eu fiquei 6 meses na área da educação e em seguida eu fui cedida para o fórum da comarca de Teotônio Vilela. E então fiquei atuando no Poder Judiciário por cerca de uns 4 anos. Também, depois de sair do fórum de Teotônio Vilela, eu fiquei por 6 meses no cartório eleitoral e em seguida eu decidi advogar. Coisa Estou boa. até hoje. O bom é que você atua em várias áreas, né? Assim, conhece vários ramos de direito, né? Civil, administrativo, né? Penal, né? Você no fórum do interior pega Isso, tudo, vamos dizer assim, né? Isso me ajudou bastante. Graças a Deus eu não senti uma tamanha dificuldade no início da advocacia por conta dessa minha atividade exercida antes. Porque lá no fórum, na realidade, eu iniciei atuando mais na parte civil. Certo. Depois eu fui e passei a atuar com os processos criminais, que foi quando eu passei a ter o desejo de atuar na área criminal. E, ao sair do fórum, fui para a esfera eleitoral, né? Fiquei 6 meses como chefe do cartório eleitoral de Teotônio Vilela. Na realidade, eu fui a primeira chefe do cartório eleitoral de Teotônio Vilela, quando a 34ª zona foi transferida para lá. Coisa boa. E você, Eduardo? Eu, na verdade, eu vim de outras áreas. Até a área militar eu ainda também já fiz parte. E fora isso, de empresa e tudo mais, eu acho que todas as áreas que eu passei me fez aprender um pouco do direito. Você, como empresário, você aprende um pouco de direito trabalhista, um pouco de direito tributário, que vem do natural, do que você vê do dia a dia. Então, aí a área militar, você aprende alguma coisa quando você está ali no direito. O próprio relacionamentos familiares, que às vezes tem questão de inventário, que acontece, você fica pegando uma coisa ou outra. Enfim, eu, quando vim para a parte de advogar, eu vim assim, com uma coisa que eu posso dizer, com uma bagagem histórica do meu passado. E com a experiência de vida com a também. experiência de vida. Perfeito. Que isso, você sabe que hoje Importante. tem sido... É uma coisa, eu não diria importante, eu diria de suma importância. Que hoje a gente que advoga, que milita, a gente sabe que tem muita gente que com todos os méritos, claro, passa em concursos para poder ser juiz, ser promotor, e por merecimento. Porém, às vezes tem aquele juiz concurseiro, aquela pessoa que não teve ainda A gente tem visto muitos juízes inteligentíssimos, novos agora que estão saindo, mas talvez esteja faltando ainda a eles um pouco de vivência, um pouco de aprender a vida, do que é a vida, para entender o ser humano. Porque desde a faculdade, Rodrigo, você sabe que a gente tem uma coisa lá na faculdade, que a gente aprende o direito positivado e o direito natural. Que entre o direito positivado e o natural, para mim, na minha história de advocacia, eu acho que eles têm que andar de mãos dadas. Porque a gente tem que saber que existe cada comunidade, cada pessoa, cada local que você anda, existe aquilo que já vem, aquilo que já vem da cultura daquele povo, da experiência de vida daquele povo. E isso, para ser mudado no direito positivado de forma impositiva pelo Estado, que o Estado, você sabe como ele está cada vez mais agressor, é uma coisa que eu diria até impactante demais para aquela pessoa que é pequena. Para que eu digo pequena, é assim, que ainda é humilde, que ainda não tem assim todos os direitos que foram concedidos para ela realmente colocados à mesa. Então, eu acho que esses juízes que estão se formando agora são muito inteligentes, porque merecedores dos concursos que passaram,
porém talvez esteja precisando um pouco mais de experiência de vida para poder tomar determinados tipos de decisões, para evitar de tomar somente a decisão lendo aquilo que está naquele livro ali, que aquela lei seca. O Raimundo foi um podcast uma vez e falou, né? O pior juiz é o concurseiro. Isso viralizou, né, no Brasil. O Raimundo com essa fala, dizendo que o pior juiz era o concurseiro. Mas, assim, na minha visão, ele queria falar isso. Né? Falta essa realidade, né? A experiência de vida. Porque o cidadão, ele vai estudar, né, para ser um magistrado, fica numa sala de estudo, né, ali, só ele e aquela cabine de estudo. Eu já estudei para concurso, sei como é, né, difícil. Você fica ali escravo do estudo e termina sem contato com ninguém e você passa, resolve ali questões, tem a questão da prova objetiva, a discursiva, depois a prova oral. E quando você vai para o dia a dia, vai, né, ser magistrado, você vai tratar de problemas da vida do dia a dia. Verdade. Né? O cidadão lá, né, que matou alguém porque estava com fome, porque foi defender outra pessoa. E até né? a forma, Rodrigo, se você me permite, até a forma como ele vai conversar com essas pessoas. O professor Raimundo foi muito feliz nisso, tudo que ele falou. E um grande exemplo está aí. Um juiz está sendo destaque nacional, um juiz nosso aqui de Arapiraca, que está em Arapiraca. Cleito. Vou trazer ele aqui, Cleito. Ele está fazendo algo que eu Humano, acho assim, humano. brilha meus olhos de assistir uma audiência dele, porque a sensibilidade... Vou trazer ele aqui, Cleito. Você vai vir aqui, viu? Trazer ele aqui. A sensibilidade, como ele sabe, ele está ali para poder julgar, mas ele sabe empatia, que né? Empatia. tem que ter uma empatia, porque não é fácil, não. Ele tem que entender que uma pessoa do interior... Veja que a experiência que ele tem de vida faz ele saber fazer a pergunta, conversar e tudo. Porque você imagina um advogado... E até o linguajar, né? Você mudar o linguajar, né? Porque assim... o operador do direito, ele é chato às vezes, né? É verdade. Ele quer falar bonito, né? Ele quer falar... Às vezes a roupa já impede ali de você ter mais empatia, deixar mais próximo ali do jurisdicionado, né? Então, assim, ele tá conseguindo conectar, né? As pessoas. E saber fazer perguntas. Perfeito. Você vê que ele sabe fazer a pergunta olhando para a pessoa, olhando para a realidade, sentindo da história dele um pouco do que ele viveu daquela realidade. Ele trabalhou com o pai dele, parece. O pai dele, tudo mais. Fazendo adendo, ele foi advogado, salvo engano, por 10 anos. Foi. Aí a importância da questão da vivência que Eduardo já comentou aqui anteriormente. E você tira o seguinte, que quando ele faz uma pergunta à pessoa, ele faz uma pergunta de forma leve. Não é que ele esteja fazendo aquela pergunta para poder facilitar, mas ele está fazendo a pergunta com a linguagem daquela pessoa, porque você sabe disso. Até advogado antigo, quando senta numa mesa de uma audiência, ele às vezes treme. Ele trava. Ele fica, às vezes esquece de falar algo e depois fica, eu deveria ter falado aquilo ou falado isso. Imagine uma pessoa do interior que nunca sentou na frente de um juiz. Aquela pessoa às vezes é indagada por um juiz, por um magistrado, de forma ríspida, então às vezes a pessoa não fala a verdade real. Porque não soube ser, a pergunta não chegou da forma como deveria chegar até ela. Então essa questão de experiência de vida é algo que precisa muito, principalmente na sociedade que a gente está vivendo hoje. Perfeito. E outra passagem que eu vi um dia desse, um vídeo, que eu sempre gosto de assistir vídeos antigos, quando eu vou fazer um júri, alguma coisa assim, eu vi um vídeo do ministro Tomás Bastos, que é um senhor, né, que era um advogado bem conhecido, que faleceu, que foi ministro da Justiça, e ele foi para um debate em uma faculdade, um debate, a simulação de um júri, e ele falava da questão da diferença do juiz, né, de direito, do juiz ali, né, que estava presidindo o júri, e os jurados. Ele só o juiz de direito, ele está acostumado ali a julgar o cara que roubou, o cara que matou. Então ele termina perdendo a sensibilidade em julgar aquilo ali. Então só o nome ali, réu, ele já começa a ficar com o pé atrás. Já os jurados não. Os jurados são pessoas do povo, pessoas do dia a dia, e pessoas que realmente podem mudar ali a realidade daquele processo, porque realmente não estão contaminados. Então, assim, você ter uma experiência de vida, você ter passado por várias situações, é melhor, né, assim, no trato com as pessoas. E você falou da situação do advogado, que quando vai para a audiência fica com medo. Imagina o acusado. O acusado, que nunca, né, foi processado, e aí senta para ser ouvido por um magistrado. E muitas vezes inocente. Inocente está ali, mas
se for colocada essa barreira de comunicação com ele termina ali se colocando como um culpado. Porque tem juiz que Perfeito. chega até para dizer, por que você está com medo de responder? Por que você não... O cara fica tão travado que não fala a verdade real com medo Tem do juiz que diz, falar. não minta aqui não, viu? minta Aí aqui, bate logo na pronto. mesa. Isso aí é muito difícil de acontecer. E eu digo uma coisa a você, Rodrigo. Eu nesses tempos... Quanto tempo você já atuou na advocacia? Eu atuo há 9 anos e uma fração. E um pouquinho. E um pouquinho. Eu um pouco mais. Eu sou bebê ainda, tenho 7 anos e pouco. 7 anos. Mas você tem experiência de vida de muito tempo. Mas E em relação ao escritório, você atua em quais as áreas do direito? Assim, o nosso escritório, ele é um escritório full service. Show de bola. Na realidade, graças a Deus, nós temos uma equipe hoje boa, não é? Manda um alô Que pro pessoal, nos manda um alô. auxilia. Vou aproveitar essa oportunidade para mandar um alô à minha equipe maravilhosa, a nossa equipe maravilhosa que nós temos. Que aqui em Maceió nós contamos com o Dr. Thales Azevedo Júnior e o Dr. Pedro Bandeira. Em Teotônio Vilela nós temos a doutora Elaine Correia, a Laís de Lira, o Rafael, temos também o Dr. William. Em Batalha nós contamos com a doutora Daniele Neri. E em Penedo contamos com a doutora Eliane Tavares. Em Paripueira... E em Paripueira com o doutor André Miranda. Rapaz, o negócio é grande, viu? Então, assim, nós temos hoje, graças a Deus, uma equipe boa. E, como eu falei, nosso escritório é full service. Cada um atua em uma área específica. E isso ajuda a nós, que eu falo, tipo, a minha, a Eduarda, a poder conciliar também a nossa vida pessoal Perfeito. com a vida profissional. Porque, assim, eu e Eduardo somos voltados mais para a área criminal. E eu, além da área criminal, também me volto um pouco para a área de inventários, o capião. Certo. E ainda vem a questão da gestão do escritório. Então, se não tivesse toda essa equipe por trás nos auxiliando, seria praticamente inadmissível, impossível nós seguirmos, conseguirmos dar uma satisfação maior para a nossa clientela. Coisa boa. Rapaz, daqui a pouco, 102 municípios, né? Daqui a pouquinho. Não, mas graças a Deus, o escritório foi uma coisa que a gente começou pequenininho, começamos em Teotônio. Começamos em Teotônio, praticamente, minha experiência inicial foi na área eleitoral, onde eu sempre militei nessa área. Aí fomos crescendo. Quando a gente se firmou em Teotônio, a gente começou a abrir mercado em outros municípios, né? Em outras regiões de Alagoas. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem clientes em São Paulo, clientes em Florianópolis, cliente em Pernambuco, Brasília, Mato Grosso. Atua no Brasil todo. Então, hoje, a gente, graças a Deus, estamos atuando no Brasil todo, como também até fora, né? A gente tem cliente até na Itália, né? Isso. Na Itália e um nos Estados Unidos Coisa agora. boa. Recente. Semana passada fechou o contrato conosco, ela é dos Estados Unidos. Inclusive, Rodrigo, como o Eduardo falou, nós iniciamos pequenos. E o início foi pequeno mesmo, porque no início... Bem artesanal, né? Eu Bem era artesanal. sozinha, depois eu uni a Eduardo, e ele tira onda de mim até hoje, do meu primeiro escritório. E assim, eu não tenho vergonha de falar, porque isso vai servir de incentivo para os jovens advogados, perfeito. entendeu? Então, como eu falei, eu venho de uma família humilde. Ou seja, eu não tinha ninguém por trás de mim. Então, meu primeiro escritório, eu acredito que era basicamente do tamanho desse estúdio aqui. Tinha uma divisóriazinha de madeira, como ele diz a todo mundo. O escritório dela tinha divisória de madeira. Porque ali eu separava a recepção da sala do atendimento. E O dali... meu também era assim no centro, era assim. Também bem pequenininho, bem acho que aqui é maior. pequenininho. E no início eu passei por uma grande dificuldade, porque assim que eu abri meu escritório, eu perdi meu pai, fiquei 3 meses praticamente com o escritório fechado, mas continuei. E depois aí eu me uni a Eduardo, e nós já mudamos de escritório para um maior, e depois o terceiro escritório, que é o que nós temos até hoje em Teotônio Vilela, que já é bem maior, a estrutura bem maior que a de anterior. E graças a Deus começamos a expandir, né? Aí temos escritório aqui em Maceió, temos o de Junqueiro, temos em Batalha e temos o ponto de apoio em Penedo. Então, e o ponto de apoio também de Paripueira. Aí, graças a Deus,
hoje em dia, cada vez mais, né, vamos crescendo um pouquinho e Coisa aprendendo um pouco mais. Perfeito. E a advocacia é sempre estar aprendendo, né, Rodrigo? A gente não pode parar, né? Tem que sempre estar estudando o advogado. O advogado tem que Muda nunca pode muito, cansar. né? Muda muito o direito. O direito é muito dinâmico. Perfeito. Muitos desafios, principalmente está surgindo cada vez mais desafios para a advocacia. A advocacia não pode se ajoelhar. A advocacia tem que lutar, brigar pelas situações. A gente sabe que hoje estamos passando por momentos difíceis na advocacia em virtude de toda essa polarização que está tendo. Então, está tendo determinadas situações que, às vezes, eu fico um pouco triste, porque eu vejo que a gente teve uma Constituição belíssima, que foi a Constituição de 88, onde foi chamada de Constituição Cidadã, onde o cidadão ali que conseguiu direitos, onde foi limitado o poder do Estado em determinadas situações. E a gente está vendo essa Constituição cada vez mais ela esquecendo aquele nome cidadã e está sendo uma Constituição estatal. Perfeito. Onde o poder estatal está cada vez mais... Aquela Constituição, quando foi feita na época de Tancredo Neves e tantos outros que elaboraram aquela Constituição, e tantos juristas também, advogados principalmente, que ajudaram a construir tudo aquilo, construiu pensando em colocar sempre o cidadão em primeiro lugar. Mas hoje a gente está vendo o Estado cada vez mais com seu poder, com sua mão forte e tudo querendo se sobrepor a mais do que todo cidadão. Então tem algo errado, tem algo que a advocacia precisa estar lutando. A advocacia é a voz do cidadão, é a voz da população. E eu até, como Castro Neves fala... É a voz dos direitos legais. E como o Castro Neves mesmo falou, uma coisa que ele falou muito importante, que era o seguinte, que todas as profissões são importantes para a constituição da sociedade, o músico, o engenheiro, o matemático, todos eles são importantes. Agora, para que realmente seja uma sociedade democrática, onde os poderes eles exerçam seu papel, porém de forma limitada, como está limitado na Constituição, é preciso que tenha uma advocacia forte. Para que essa advocacia, porque a gente é que sofre, independente das profissões, o primeiro a sofrer quando existe um rompimento dessa democracia são os advogados. Porque essa ruptura, somos nós os primeiros a chegar, os primeiros a sentir, porque quando a gente vai defender o nosso cliente, que a gente vai com todo fervor, com tudo para poder chegar para defender o nosso cliente, quando existe um bloqueio daquela Constituição que foi construída, quando não está sendo respeitada, quando está sendo aumentado o poder do Estado de forma a chegar a ser absolutista nisso aí, a gente advogado é que começa a sentir, porque a gente vai defender o nosso cliente inocente ou não. Porque também tem clientes que a gente vai defender que eles não são inocentes. Mas, porém, a gente tem que entender, e o povo precisa entender, que mesmo aqueles que não são inocentes, eles também têm seus direitos. Porque na hora que o direito dele for desrespeitado, o seu também vai ser desrespeitado. Então, por isso que a gente tem que lutar, tem que brigar. O advogado tem que cada vez mais correr atrás, que a gente hoje mal está citando a Constituição, porque a gente está vendo que o direito, aquela garantia constitucional, a gente está indo para o direito penal, para o direito previdenciário, mas fala pouco da Constituição, porque está vendo que não está sendo ouvido o que está dizendo na Constituição. E a gente que sabe que a OAB precisa estar forte e intransigente. Você tem um cargo na OAB, né? Eu hoje estou conselheiro estadual lá da OAB. É um cargo de muita responsabilidade, porque a gente precisa ouvir lá dentro da OAB o anseio de toda a advocacia alagoana e também brasileira, porque hoje advogado, você tiver em Alagoas ou tiver em Brasília ou tiver no Mato Grosso, você é advogado do mesmo jeito. Então, tem que a OAB se unir, e a gente como conselheiro, a gente é que tem que verificar o que trazer para lá, para dentro da OAB, o que o advogado está sentindo, o que o advogado está precisando, para que a gente possa, junto com o presidente da OAB, junto com os diretores da OAB, a gente possa realmente colocar lá resoluções, tomar posições, para que atenda o anseio da advocacia, sem se esquecer, claro, da sociedade, que o advogado, você sabe que tem um compromisso secular e um compromisso constitucional com a sociedade.
Agora, esse compromisso não tem que também ser para si próprio, porque só existe uma sociedade forte se tiver a advocacia for forte. Se a advocacia não for forte, a sociedade enfraquece, porque o advogado é aquele primeiro, aquele que vai estar lutando pelos direitos, seja do empresário, seja da dona de casa, seja daquele que cometeu um crime pelas circunstâncias mais adversas, para que a gente não volte àquela época de bota a pessoa na praça e vamos julgar aqui na frente de todo mundo e guilhotina na pessoa. E o povo lá aplaudindo aquilo que está acontecendo. Isso não foi muito tempo não, viu? Alguns anos atrás, tem gente centenária que ainda viveu isso, esse tempo, que a gente está cada vez mais dinâmico o que está acontecendo no mundo. E por isso que a gente tem que estar, como advogado, atento a cada situação, não aplaudir como se fosse time. Eu sou CRB, você é CSA, então não pode deixar ser de lado assim. a questão política. Deixar de lado a questão política para se voltar na questão Teve agora da um fato advocacia. do advogado, né, lá nesse julgamento, né? É muito triste aquilo ali. Né, do Rio de Janeiro e tal. E aí o advogado, né, foi impedido de entrar no julgamento, colocaram ele numa sala. E entendeu? tem gente hoje, até próprios advogados, Não existe, aplaudindo uma não situação existe, como essa, que isso aí Não existe. E assim, eu falo sempre o seguinte, quando acontece uma coisa, por exemplo, né, nacionalmente, isso amanhã vai reverberar em interior tal, A, B, C ou D, e a gente pode passar por isso, né? Com certeza. Porque assim, quando a gente fica, né, brincando, fica zombando, porque o cara é de um lado ou de outro, na verdade, a gente tem que pensar que ali é a prerrogativa do advogado, ali é a profissão dele. Então, se a prerrogativa do advogado é violada, prejudica a advocacia como um todo, prejudica a sociedade, porque o advogado forte, a sociedade também é forte. Então, precisa realmente defender as prerrogativas do advogado para tentar chegar próximo dessa força do Estado, né? As prerrogativas é para você conseguir se defender, né, do arbítrio estatal, né, dos abusos, da força do Estado. Olha, eu digo até o seguinte, às vezes você vê um militar que chega e diz assim, não, porque o advogado e tal, chega, tem aquela falta de empatia, às vezes. Por não conhecer a importância daquilo, porque um dia ele vai precisar do advogado. Perfeito. Como disse um ministro do Supremo, ninguém tomou uma vacina que vai fazer com que ele passe o resto da vida sem precisar de um advogado. Você se lembra dessas palavras de um ministro do Supremo. Então, resultado, o advogado, ele vai precisar. E a própria sociedade, do jeito que a advocacia defende a sociedade também precisa entender isso e precisa entender que a advocacia precisa ser forte para que ela possa defender. Se a gente está num avião, Rodrigo, eu digo a você, quando você está num avião, não sei como é o sistema de segurança do avião, que quando diz, você e seu filho no avião, o avião acontece uma turbulência muito grave, de repente cai as máscaras de oxigênio. Você pega a máscara e bota logo no seu filho ou bota a primeira máscara em você? O seu filho, da importância que tem a seu filho. Então, a máscara tem que ser colocada primeiro na pessoa, para que quando o filho precise, você possa proteger seu filho. Perfeito. Então, por isso que eu digo que a advocacia, ela precisa ser, primeiro, tomar o oxigênio, porque a advocacia oxigenada é a sociedade oxigenada. Perfeito. Então, eu brigo sempre por isso, e eu brigo pelo advogado, porque eu sei o que o advogado passa, principalmente advogado do interior, que a gente milita muito no interior e a gente sabe a realidade do interior é totalmente diferente da realidade. Deixa um recado para o advogado do interior que advogado do interior, assistindo nosso episódio. Eu quero, com respeito a todos os advogados que militam na capital, mas eu sei o que você do interior, o que você passa, você é advogada mulher no interior, você é uma heroína. Porque eu sei a luta, a batalha, o que uma mulher passa numa delegacia de interior, o que uma mulher passa, uma advogada mulher passa para defender seu cliente num fórum do interior. Não é fácil. Não é fácil para um homem, imagine para uma mulher.
A gente, mesmo lá dentro do nosso escritório, nós tivemos exemplos assim. Na de advocacia criminal, principalmente, né, Eduardo? Ah, Advocacia de resistência, Eu, né, inclusive, Flávia? já sofri violações de prerrogativas na esfera criminal. Na esfera criminal. Já sofri 2 violações de prerrogativas e violações, assim, fortes, entendeu? Teve uma situação em que eu sofri uma violação de prerrogativa onde eu imaginei que, poxa, agora vão me prender. Por quê? Não estavam sendo respeitados os direitos da minha cliente, dali eu fui demonstrar os direitos dela e acabei tendo as minhas prerrogativas violadas. E aí tem situações que nós, mulheres, ficamos presas sem saber. E agora, eu aciono realmente as prerrogativas da OAB ou eu tento resolver, apaziguar aqui a situação? Até pela distância do local em que nós estamos. Porque essa violação a qual eu tive, em que uma cliente minha, ela tinha sido presa pela Polícia Federal e ali estavam tentando impô-la a falar coisas que não seriam necessárias e ali eu fui informar ela o direito ao silêncio e eu acabei tendo as minhas prerrogativas violadas. Eu imaginei, se eu acionar as prerrogativas da OAB, quando as prerrogativas chegarem até mim, eu não sei o que poderá ter acontecido comigo. Então, tem situações que a gente tem até que abrir mão dos nossos direitos para evitar até um problema maior, por conta dessa dificuldade que o pessoal do interior tem e, principalmente, a mulher advogada tem. Porque, além da distância para o socorro, por mais que nós tenhamos subseções próximas, mas, mesmo assim, há cidades que ainda são distantes das subseções, tem a questão de, tipo, o respeito à mulher. Porque é diferente a forma como um advogado homem é tratado para a forma como uma advogada mulher é tratada. E mesmo eu sendo mulher, eu sempre tentei me impor. Sempre tentei não baixar a cabeça diante de qualquer violação. Perfeito, perfeito. Agora sim, a advocacia criminal, né? Se na advocacia normal você tem problemas, desafios, na criminal você tem que ser resistente ao máximo, né? Todos os advogados, até porque a gente milita em várias áreas, eu digo assim, acho que todos os advogados são heróis. Todos. Previdenciarista, tributarista, o advogado civil, o advogado da área consumerista, enfim, todos são. Mas o advogado criminalista é do pilotão precursor. É aquele que vai lá na frente, é aquele que toma primeiro o tiro. É aquele que sente o primeiro impacto. Por quê? Porque esse advogado é que está lidando com a força mais forte do Estado, que é a polícia. A força mais forte do Estado é a polícia. É a polícia que está ali na frente do dia a dia de situações assim. Então, esse advogado é que sente o primeiro impacto daquilo que o professor Mário Filho fala, daqueles que não respeitam o direito processual penal democrático. Aquelas autoridades que não respeitam o direito processual, que querem ter o direito sou eu, quem manda aqui sou eu, quem faz aqui sou eu, quem decide aqui sou eu. Essas autoridades não estão só desrespeitando o advogado que está ali, não. Está desrespeitando a justiça, está desrespeitando o próprio sistema judiciário como um todo. Porque ele tem que entender que isso é um tripé. Para se sustentar a justiça, ela precisa o tripé funcionar. O tripé do Ministério Público, a advocacia e o judiciário. Se esse tripé não tiver alinhado, se tiver mais pendente para um lado, uma hora tudo cai. Uma hora tudo cai. Porque a advocacia, ela hoje está desempenhando, às vezes, você sabe, Rodrigo, principalmente na advocacia criminal, às vezes está desempenhando até o papel, claro, com respeito a todos os integrantes do Ministério Público e tudo, porque eu tenho grandes promotores, tive até o prazer de estar com um promotor, essa semana, um promotor que eu respeito muito e admiro muito o trabalho dele lá na Justiça Militar. Mas a gente sabe que o Ministério Público tem aquele papel constitucional de ser o guardião, o fiscal da lei.
E muitas vezes isso não acontece na audiência. Muitas vezes você vê, principalmente no interior, alguns promotores que veem o absurdo tomado, às vezes, pelo magistrado. O próprio advogado se refugia, às vezes, no promotor, doutor, e tal, o senhor como fiscal da lei, aqui não é o Ministério Público não é só acusatório, não. Ele é o fiscal da lei, para ver o que... E às vezes está esquecendo um pouco esse papel para ser apenas o poder acusatório. E o juiz está gostando tanto daquele... Tem juízes que estão gostando tanto daquele papel de poder acusatório que está averbando para si. Que você vê na advocacia protagonista criminal... é o magistrado. É o magistrado. A gente tem visto isso processo direto. penal, no processo penal, o magistrado querendo ser o promotor, que quando chega, que abre vista para o promotor, agora o promotor tem alguma pergunta, o promotor simplesmente diz, não tenho nada a acrescentar, não. Teve uma audiência que eu fiz, que o juiz falou com o promotor, doutor, acrescenta aí a causa de aumento do artigo tal, eu estou assinando isso pela ordem, excelência. Não existe isso, foi uma confusão na audiência. Eu começando a advocacia. Então, assim, o advogado, infelizmente, em certos momentos, claro, não em todo momento, não chegar já chutando a porta, mas em certos momentos tem que ser combativo. Claro, com os instrumentos legais, mostrando a legislação, a jurisprudência, mostrando a excelência, pela ordem, no sistema judicatório, quem acusa é o promotor, não é a Vossa Excelência. Então, assim, realmente é muito difícil. Outra coisa que eu digo aqui a você, advogado. Quando o seu direito for desrespeitado em uma audiência, imediatamente entre com HC sobre aquela audiência. Entre com HC para poder garantir o seu direito, o direito do seu cliente. Perfeito. Porque muitos advogados deixam passar. Não, e deixa agora, claro, perfeito, deixa consignado né? E logo em Perfeito, seguida entra com HC. Perfeito. Que muitos deles estão deixando de fazer isso. Consigna em audiência e não entram com HC. Até em Petram habeas corpus, que às vezes por exemplo, o seu habeas corpus no tribunal está demorando para julgar. Entrar com habeas corpus para uma celeridade, para julgar aquele habeas corpus. Para julgar aquele. Já entrei com vários habeas corpus que tinha alguns habeas corpus no tribunal pendente para julgamento, e aí demorando, eu impetrei. E aí o relator lá no STJ disse, olha, julgue, porque realmente já tem um tempo e tal. Então, assim, realmente você tem que ser diferente na advocacia. E tudo que acontecer na advocacia, deixa consignado para amanhã você, no recurso, você alegar essa matéria, impetrar um habeas corpus, que é o instrumento que eu mais uso no escritório, é o habeas corpus. E outra coisa, quando tem a liberdade em julgo ali, não tem a pena de usar os habeas corpus. Use. A tese de excesso de prazo, impetrar habeas corpus. A tese ali da revogação, porque não tem os fundamentos legais em relação à decretação da prisão. Use o habeas corpus. Então, assim, é preciso você, na advocacia criminal, saber usar de forma correta os instrumentos legais. Habeas corpus não é bebida que você usa com moderação. Use toda vez que você precisar. Gostei. Use toda vez que você precisar, advogado. Garanta o direito do seu cliente, garanta o seu direito. O advogado não pode parar por aí. O advogado não pode se satisfazer com o errado. O Eduardo, uma coisa interessante, Flávia, é que o juiz ou o promotor, quando ele for precisar de um advogado, ele não vai pegar o advogado bonzinho, aquele caladinho, não. Ele vai pegar o cara que gosta de questionar, o combativo. Então, assim, ele não vai querer o advogado que tá ali, que já foi juiz, que já foi promotor, não. Ele quer advogado. O cara que conhece a realidade da advocacia. Então, pense muito nisso. E ele olha, principalmente, às vezes o advogado pensa que, não, eu não vou porque eu tenho medo do que o juiz, se eu for combativo, o juiz pode dar uma pena maior para o meu cliente e tudo mais. Isso não existe. O advogado que faz isso, o advogado está se ajoelhando. O advogado tem que lutar por todos os direitos do seu cliente. Se o juiz der uma sentença mais gravosa, você vai e entra com recurso, entra com apelação, entra com agravo, entra com HC, entra com o que for. Você tem aí o tribunal, você tem o STJ, tem o STF. Vá até o fim, não desista. Eu tenho exemplos de colega nosso aqui, advogado, que eu me inspiro tanto, que eu vi a luta que ele teve num processo dele, que foi negado aqui no primeiro grau, foi negado o TJ, foi negado no STJ e ele conseguiu no STF.
ele conseguiu a liberdade da cliente dele no STF. Perfeito. Então, tem uns que chegam no metade do caminho e cansa. Advogado não pode cansar, não. Tome vitamina. E no Pra ir nosso, até o no final. nosso grupo, né, lá do Foro Criminal, eu estava até falando com o Tiago também, né, com o Tiago Pinheiro. Um abraço, Tiago Pinheiro. Um abraço para todos lá do nosso grupo do Foro Criminal. Nosso né, líder. Thales, Tiago, o Bruno, uma turma boa na advocacia. Usar os embargos, que muita gente não usa, né? Os embargos que o prazo é pequeno e muita gente não usa, deixa passar. E muitas vezes você consegue mudar naquele embargos ali, declaração. E eu não sei se você tem notado. Uma tese ali do seu Ultimamente os embargos estão caso. sendo julgados de forma mais rápida, mais célere do que outros recursos. E às vezes, no segundo embargo, você consegue mudar ali a realidade do processo. Então, assim, é um instrumento, é um recurso muito importante que você deve também usar, os embargos. É verdade. Qual o maior desafio até hoje, né? Nesse tempo que vocês estão aí nessa estrada da advocacia aí, qual foi o maior desafio? Olha, eu digo que o meu maior desafio é a pressão psicológica. Em qual sentido? Em buscar sempre melhorar, buscar sempre inovar para dar uma boa satisfação ao meu cliente. Show de bola. E melhorar em quê? Melhorar em teses jurídicas, principalmente da forma que nós estamos ultimamente, vivendo uma insegurança jurídica. Então, esse, para mim, é o meu maior desafio. É essa pressão psicológica que eu tenho em mim, em estar sempre buscando novas técnicas jurídicas para que eu possa dar um respaldo melhor para o meu cliente e satisfazê-lo. Certo que a gente nunca vai conseguir satisfazer a 100% dos clientes, mas a nossa busca é satisfazer o máximo possível. Então, esse, para mim, é o maior desafio na advocacia. Eu acho que hoje o desafio, não diria meu, mas eu acho que o desafio de toda advocacia que ela tem é de a gente ainda encontrar juiz. Claro que o juiz tem sua independência, ele tem sua opinião própria, ele pode decidir da forma que ele bem entende aquele processo, mas muitas jurisprudências, muitas decisões de forma positiva que tem em todas as áreas do direito não está sendo respeitada do início. Aí isso está abarrotando os tribunais de recursos e tudo mais, coisas que poderiam ter sido resolvidas no juiz de primeiro grau. E os juízes de primeiro grau, eles não estão tendo, talvez, uma visão lato sensu de olhar aquele processo, aquela situação de uma forma mais humanizada, de uma forma que ele possa entender e buscar a jurisprudência que possa resolver, de repente, aquela situação de forma mais célere. Que isso vai ser bom até para o próprio magistrado, porque eu fico pensando o que é que o magistrado tomou uma decisão hoje, aí essa decisão vai para o STJ, depois do STJ volta para lá para dizer, olha, não, você julgou errado, julgue agora sim. E aí o magistrado vai ter que mudar tudo de novo, já está abarrotado, vai ser abarrotado em mais um processo que foi e agora fez o ping-pong e voltou para cá, para que ele julgue de novo aquele processo, porque julgou de forma errada. Isso a gente tem visto constantemente isso acontecendo, principalmente com aqueles advogados, como eu disse, que vão até o final, que busca, vai lá no STJ, lá no STF, o resistente, o persistente. Então, esses advogados têm conseguido grandes decisões. Quero parabenizar esses advogados que lutam por seu cliente, vai até a última instância para poder conseguir justiça. A justiça verdadeira. A justiça que, para a gente criminalista, a gente sabe que nem sempre é absolver o cliente. Muita gente pensa, ganhou quando absolveu. Não. Às vezes você ganha um processo quando você consegue que realmente seja aplicado o que diz a lei. O cara poder ser despronunciado em um crime, diminuir uma pena justa, uma pena que realmente está ali positivada e não... Então lutar por reconhecimento do atenuante ali. Exatamente. Lutar pelo reconhecimento da própria confissão dele. Que ele confessou o crime e o juiz não reconheceu ali a confissão com atenuante. E o outro desafio é tirar da cabeça dos magistrados aquilo de dizer, o tempo está razoável, doutor. 3 meses, 4 meses, 5 meses. A gente viu um exemplo essa semana de um advogado que o processo dele estava lá parado há 5 anos.
E eu tenho até a dizer, foto do bolo foi saiu a agora foto do bolo foi? a decisão, depois de 5 anos, depois que ele fez aquela petição Da foto do da bolo. foto do bolo de 5 anos, o processo dele esperando a decisão de um desembargador, saiu o resultado dele hoje, ou foi ontem, dando ganho de causa a esse advogado. Quer dizer, a gente às vezes entra na justiça e a gente às vezes vai falar com um magistrado e ele diz, não, tá um prazo razoável, doutor, 3 meses. Eu já fui num processo civil que estava precisando de uma decisão nesse processo civil. Não era nem decisão terminatória, né? Era uma decisão apenas Era uma diligência, uma um diligência de despacho. mandar. Fazia 110 dias que eu estava esperando isso. 110 dias. 110 dias dá quantos meses? A pessoa esperando. Aí, quando chega lá, você ainda ouvir o magistrado dizer, doutor, Tem o outros tempo processos. razoável aqui é 120 dias. É difícil você chegar para o seu cliente e dizer, olha, você vai ter que esperar 4 meses para poder ter uma decisão. Não é nem a decisão terminatória, sentença, uma coisa. É uma decisão do juiz mandar o Ministério Público, vou enviar o processo para... Não E tá o fácil. problema Difícil. maior é fazer esse cliente entender isso. Porque na cabeça do cliente, a morosidade é por culpa exclusiva do advogado. O cliente não entende que a morosidade, na maioria dos processos, é por culpa do judiciário. Na cabeça do cliente, o vilão da história é o advogado. Sempre é o advogado. Eu vou contar até E uma é coisa. daí que eu falo, por isso que eu falei que o maior desafio é a pressão psicológica, porque a gente tem que sempre estar criando inovações, o que é que eu vou fazer para dar um respaldo para o meu cliente de uma forma mais célere, para dar um respaldo mais vantajoso ao meu cliente. Eu vi até um absurdo, uma vara de um assessor, viu, Rodrigo? Que tinha um processo que estava bem atrasado, então a gente peticionou, fez uma petição para pedir o andamento do processo. Aí a gente peticionou e eu fui lá despachar, porque já estava lá a petição, a gente pedindo, aí pediu para o andamento. Aí chegou um assessor e veja como está se tornando natural e disse, doutor, quando o senhor peticionou de novo, o processo voltou para a fila do... voltou para o início. É isso. Então, quer dizer, se a gente não peticiona, o processo não anda. Se a gente peticiona, volta para o início da fila. Porque peticionou agora, então, agora volta para a fila, teve um movimento no processo agora, então, para ter de novo, vou esperar os 120 dias para ele andar. Eduardo, Então- e também, Flávia, vocês acham importante o despacho de falar com o juiz, pessoalmente, conversar, explicar, principalmente nessa área criminal? Eu acho importante. Eu acho muito importante essa questão. Você mostrar ali o do drama daquele contato processo criminal. visual. Até Não só mostrar a realidade do preso, mas também da família. Né? Os Isso. filhos que o cara que depende ali exclusivamente dele, o único provedor ali da casa é ele. Isso, porque é diferente da forma como nós pomos no papel Perfeito. para a forma como nós nos comunicamos com o magistrado. E eu falo isso porque, como eu já falei, um dia eu já estive lá do outro lado. E eu já trabalhei no gabinete e era totalmente diferente a forma quando nós pegávamos as petições dos advogados para a forma quando o advogado iria até lá despachar. Porque tinham pontos que não eram postos na petição, mas que ele sabia trazer e nós poderíamos compreender aquela situação. Nós que eu digo, tipo, o magistrado Perfeito. e quem estava ali auxiliando o magistrado. Teve uma situação, Flávio, desculpa interromper, que eu no despacho, eu falei para o magistrado, olha, não é caso mais de liberdade ou prisão, é caso de morte. O cidadão, ele é doente, tem documentos nos autos, o processo, ele vai ter conhecimento da morte de uma pessoa. Excelência, eu estou mostrando a realidade. Eu vim no presídio, eu comecei a falar. E aí eu vi que o impacto... E realmente foi uma situação em que o cidadão, ele tinha doença, né? Está demonstrando nos autos. E aí, por causa das redes sociais... O promotor, né, a acusação, pegou algumas fotos das redes sociais e juntou nos autos pedindo a prisão. E aí, o juiz voltou atrás e mandou prender o cidadão. Só que eu falei, olha, as fotos ali, só explicando, em razão disso, fotos antigas, ele não bebe, né, ali a cerveja sem álcool. E mostrei, olha, se não for solto, ele pode morrer. Agora eu não estou pedindo mais a liberdade, estou pedindo que... solte ele para que ele possa viver, porque amanhã esse processo pode ter conhecimento de uma morte do cidadão. Inclusive, teve outra situação que eu falei, né, de um caso que eu atuei,
que o cidadão estava numa clínica dependente químico, e aí o magistrado, na época, ele decretou a prisão, tendo conhecimento que ele estava na clínica se tratando, e depois o cidadão cometeu um suicídio na central de flagrantes. Então, assim, é difícil. Você tem que ter sensibilidade para analisar aquele processo criminal, porque ali não é só liberdade e prisão. Você pode também trabalhar ali uma situação que pode o cidadão morrer ali. Não vai ser não mais discussão mais de liberdade, vai ser de morte ali. E aí, o Estado, o que é que o Estado vai fazer? E, inclusive, nós tivemos uma situação lá no escritório de um cliente nosso que ele foi preso indevidamente. Por quê? Porque ele era incapaz e ele foi posto dentro do presídio. E esse rapaz acabou sendo morto lá dentro do presídio. Então, é isso aí que entra a questão também de quando, mesmo a gente indo despachar pessoalmente, às vezes ainda acontecem essas arbitrariedades e o cliente ser posto em um local onde, no caso do nosso cliente, que era no máximo para ele ir para o manicômio judicial, ele foi colocado lá dentro do sistema prisional, junto com pessoas de altas periculosidades, que em 15 dias ele perdeu a vida. E quem perdeu nessa situação aí? O pai. O pai que perdeu o filho, que não tem mais com ele. E, pasme, o filho foi preso por uma situação que nem sequer havia ocorrido. Então, por isso a importância de nós estarmos sempre diante do magistrado despachando e mostrando a ele esses pontos fracos, entendeu? Que existem nos processos, porque são pontos fracos realmente. E outra situação também em que nós devemos lembrar aqui é que, na maioria das vezes, o processo ele chega até o magistrado, mas como hoje tem aquela questão de seguir a ordem ou o cronograma, por mais que seja urgente, ele fica lá em uma ordem esperando chegar, e daí o juiz vai dar a atenção a um outro, que digamos que está mais à frente, mas que não seria de urgência. E você indo até o magistrado despachar, ele já vai abrir aquele viés, vai dar um despacho de urgência e remeter para a fila de urgência o processo. E ali, consequentemente, o seu processo poderá andar. Como também poderá não andar, que nós sabemos que tem situações que a gente despacha, vai lá toda semana e, infelizmente, a decisão não sai. Despacho com o magistrado é algo muito importante. Até porque é no despacho que o processo cria vida. Apesar de muitos magistrados chegarem a falar que o importante é o que está no... Gostei da frase. Cria vida para coisa Cria boa. vida. Porque muitos magistrados dizem, não, para mim só vale o que está no papel. Ok, mas o papel é frio, é morto. Quando você vai despachar com o magistrado, agora o advogado tem que saber despachar. Chegar com os pontos controversos para o magistrado. Explicar aquela situação pontual, até porque o magistrado tem outros processos para julgar e tudo. Então, tem que ser objetivo. E quando você chega objetivo para o magistrado, você está dando vida ao seu processo. É ali que o processo está saindo deixando de ser o papel frio e morto para tomar vida e virar uma realidade, se transformar em uma pessoa. Se transformar em um ser de direito. Aquele papel se transforma em um ser de direito quando você chega para colocar a situação que o seu cliente está vivendo. Então, não só lá, também tem os tribunais. Tribunais, os advogados precisam fazer bons memoriais para poder fazer o despacho. O despacho é fundamental. Às vezes, eu divido até de alguns colegas. Tem colegas que eu acho muito importante e é uma coisa assim, imprescindível você fazer uma sustentação oral no tribunal. Verdade. Aquilo é muito importante. Mas antes da sustentação oral, ela precisa ter alicerce. Perfeito. E o alicerce é um memorial. Você chegar com os memoriais, distribuir os seus memoriais a todos os julgadores, para que você possa, na hora da sua sustentação oral, basear em cima daquilo que você pontuou nos seus memoriais com os desembargadores, com os ministros, se for no STJ. Porque é através desses memoriais que os pontos controversos do seu processo vão estar sendo falados. Porque a sustentação oral, a gente tem que entender também que apesar de ser a obrigação deles ouvir o que os advogados têm a dizer,
Mas imagine quantos advogados que você, às vezes, vai para a Câmara Criminal lá, às vezes a Câmara Civil também, a gente tá lá uma fila de 50 advogados, 60 advogados para cada um, para poder falar lá. Então, tem horas que o magistrado... E o voto já está pronto ali. O voto tá pra, a gente sabe que está pronto. E aí, na hora da sustentação, às vezes ele nem presta atenção. Você vê, às vezes, desembargador, ministro conversando. A gente já viu o ministro até dormindo na hora de sustentação de advogado e tal. Então, quer dizer, se o memorial já estivesse lá, talvez ele já, na hora que o processo chegasse lá, pelo menos a gente conseguisse que um deles lesse ali o seu memorial. Pode ser que ele tenha um voto divergente, ou peça até vista para analisar melhor aquele processo e aquela questão do voto pronto se acabar. Então, eu acho assim que despacho é fundamental. Despache para que seu processo crie vida. E uma outra situação aqui também, que eu também acho importante, não é nem questão de despacho, e eu gosto muito, de oferecer as alegações finais orais em audiência de instrução. Por quê? Por mais que a gente faça um belo memorial explicando detalhadamente todos os fatos do processo, é diferente de quando nós estamos oferecendo as alegações finais orais olhando no olho do magistrado e até no próprio olho do Ministério Público, porque os ânimos ali estão calorosos porque a audiência acabou de concluir. Então, você vai conseguir pontuar e vai fazer com que o juiz ele passe a refletir naquelas pontuações que você elencou ali nas alegações finais orais. Então, eu, particularmente, gosto muito de oferecer as alegações finais de forma oral. Certo, tem casos que nós oferecemos por memoriais, porque não é possível, diante de que, às vezes, o Ministério Público solicita diligências, até mesmo a defesa, às vezes, solicita diligência, mas sempre que possível, eu gosto de oferecer alegações finais orais, justamente por isso, por esse contato, porque geralmente a audiência de instrução, eu gosto de fazer ela de forma pessoal, e aí eu tenho esse contato direto com o magistrado. Abrindo aspas nisso aí que ela está falando, mudando um pouquinho do assunto, mas não deixando de sair totalmente dele, tem uma coisa que me deixa muito triste, eu acho que já aconteceu com você também. Às vezes a gente faz uma audiência tão perfeita, tudo perfeito, tudo encaminhou que você diz, pronto, aqui eu consegui o meu objetivo. E aí o juiz, naquele momento, termina a audiência e ele não dá uma decisão ali. Pronto, vou analisar para poder dar a decisão. Tudo bem. Aí quando é logo depois, muda de juiz. Aí um juiz que não viveu o processo... Não conhece a realidade. Não conhece a realidade. Perfeito. Não ouviu as testemunhas. Não ouviu ninguém. Simplesmente desceu ali, pegou aquele processo ali, que eu não acredito que um magistrado vá assistir uma audiência, para poder tomar uma audiência, assistir a audiência todinha, que foi gravada, tem audiência que dura 3, 4 horas, para poder tomar a decisão depois. Aí vem uma decisão completamente contrária a tudo aquilo que foi construído durante uma audiência. Você saiu dali na certeza que aquele juiz iria tomar uma decisão de ou absolvição, ou então se não for audiência criminal, for uma audiência civil, aí tomou aquela decisão de conceder o pedido da defesa, o pedido do advogado, e aí você vê o outro juiz que não tem nada a ver com o processo, desceu de paraquedas, tomou uma decisão totalmente diferente de tudo aquilo que aconteceu. Isso deixa triste às vezes. Perfeito. E o que vocês deixassem também para os advogados que estão acompanhando o nosso Direito na Rede e também para os futuros advogados, né? Quais as habilidades essenciais para ser um bom advogado? Técnica jurídica. Pode deixar aí, Flávia. Bom, eu acredito que as habilidades essenciais para um bom advogado primeiramente, começar, independentemente de como seja, grande ou pequeno, começar. Ter técnica jurídica, boa comunicação e também ter uma rede de network. Então, eu creio que isso é essencial para os advogados que querem iniciar na advocacia. E você, Eduardo? Bom, meu não poderia dizer conselho, que seria muito forte, né? Porque eu acho assim que a pessoa, quando passou na prova da OAB, para mim já é considerado um expert.
Primeiro ponto. Então, eu não posso dizer que seria um conselho, mas da minha vivência na advocacia, o que eu diria que a primeira coisa que você quer ser um grande advogado, você seja primeiro humano. E quando eu digo humano, é humano com seu cliente, humano com a questão de ter o olhar. Eu sei que tudo na vida precisa de dinheiro, a advocacia também precisa de dinheiro para que possa sobreviver, para que possa fazer curso, para que possa estudar, mas a gente tem que ter um olhar humano para entender o problema do seu cliente. E em cima desse problema, você realmente poder debruçar-se e fazer o melhor de si para que você possa conseguir verdadeiramente o que o seu cliente quer, ou então pelo menos chegar num empate ali. Então, lutar com o que for preciso. Advogado também tem que ser um eterno estudioso. Tipo o doutor Rodrigo aí tem que ser um eterno estudioso, sempre procurar curso, aperfeiçoamento, mentoria, pós-graduação, ler livro e mais. Não é só ler livro de direito. Eu falo sempre isso. Advogado que só lê livro de direito não é um bom advogado. Não adianta você saber tudo da lei e não ter aquilo que acabamos de conversar aqui, não saber da vivência do dia a dia. Leia livro de poesia, leia gibi, leia contos, leia para que você possa não só... Livros da história, do direito, da advocacia. Exatamente, Perfeito. romances, tudo você tem que ter. Até porque, eu puxando um pouco para a área criminal, você na hora que você for estar ali... fazendo a defesa do seu cliente, você vai estar com juízes leigos ali, ouvindo o que você tem a dizer. Então, a lei é importante você saber lá, mas você vai ter que contar algumas histórias para poder chegar no jurado e ele entender aquilo que está acontecendo, de como aconteceu. E para isso você precisa ter outras fontes de informação que não seja somente o direito. A fonte de Perfeito. informação chamada vida. E quando você é um advogado, né, que tem um escritório, você tem que ter conhecimento de vendas, de marketing, de gestão de pessoas, gestão de processos, inteligência artificial. Isso. Então, assim, é preciso o além. Eu tenho um livro que eu estou lendo que ele fala do futuro da advocacia. Então, qual futuro você quer para a sua advocacia? Então, você que vai precisar isso. E aqui... Já chegando perto do final, a última pergunta, a inteligência artificial, ela pode chegar a algum momento em substituir o advogado? O que é que vocês acham? Eu acredito que não. Até porque ela não terá capacidade de resolver problemas e de inovar como nós, seres humanos. Então, ela poderá auxiliar bastante o advogado. Agora, substituir, eu acredito que ela não irá substituir o advogado. Agora, é lógico, nós advogados devemos cada vez mais buscar inovações e nos aproximar da inteligência artificial, porque é essencial, principalmente porque a realidade, nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais tecnológico. Olha, eu digo a você, Rodrigo, sobre a inteligência artificial. Eu vou lhe dizer agora. A inteligência artificial é mais uma ferramenta para ajudar na advocacia. Mas ela não é o advogado. Ele é apenas uma ferramenta. A inteligência artificial é uma coisa que a gente sabe que no dia a dia não existe somente igual a inteligência artificial, o sim ou não. No dia a dia do ser humano existe também o talvez. Que a inteligência artificial ela não vai chegar para entender isso. Perfeito. A vida, por incrível que pareça, não pode ser só feita de sim, de não, não. Existe o talvez, existe o esperar um momento. E você para dizer o não, você tem que demorar, existe, né? Até o momento de você não dizer nada. Perfeito. Que às vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. E quando ela não sabe, ela cria. Exatamente. A inteligência artificial tem isso. Ela vai ajudar muito, não só os advogados, mas também no judiciário. Talvez ela seja importante para poder tomar decisões. Não é decisões, é fazer os processos andar. Como, por exemplo, dar um concluso daquele tipo de processo que já chegou aqui, para a gente não estar ligando para a vara. E aí, dê concluso no meu processo, bota concluso, abre vista e tal. Perfeito. Então, essas situações, eu acho que a inteligência artificial
Mas na realidade de um processo, ela não pode Mandar ir. os links para os advogados em A relação à audiência vida- virtual, Isso. mandar logo os links. A nossa vida, a vida do advogado nem é e nem vai ser uma vida de bytes, nem de kbytes. A nossa vida é de sangue, é de suor, é de luta, é de liberdade, é de vida. Então, resultado, para isso, a gente precisa que só um humano para entender verdadeiramente o humano. E o advogado, ele é muito mais do que até um pouco mais do que o humano, porque o advogado ele tem que ser psicólogo, ele às vezes tem que entender Várias um pouco de habilidades, várias engenharia, habilidades, perfeito. saber matemática, ele tem que ser, como você falou, saber da inteligência artificial, mexer com a internet, até um dia desse a gente ia lá para pegar os processos físicos. E agora a gente tem que, do nada, até aqueles advogados antigos, tem que aprender a mexer na internet, senão iria parar. E você estava falando aqui, né, do seu pai, que ele atuava no processo físico, e a gente tá falando da questão do você peticionar, né, até o STF e tal. Então, imagine, né, a dificuldade que era antes você conseguir impetrar habeas corpus no STJ. Ave Né? Maria, A dificuldade, o cara aqui em Alagoas, para ir em Brasília, peticionar aquilo ali físico, né, mandar pro correio, era muito correr complicado. atrás de comprar um livro, Um livro, porque tem uma jurisprudência nova Não no é outro isso, livro, e esse livro não tem ainda, e procurar ir a Recife para poder comprar esse livro, porque ainda não chegou esse livro em O Alagoas. Dizer o Direito, não sei se você conhece o site do Dizer o Direito, ele já tem uma IA, pô. Você faz o cadastro lá e aí ele só é conversar com a IA ali e já manda já tudo certinho, a jurisprudência, o artigo que você quer comentado, entendeu? Então, assim, mudou muito, né, o direito. Ele mudou. Verdade. E você precisa mudar, precisa acompanhar essa realidade da advocacia. Eu fui para um evento agora da DV Box São Paulo. Eduardo, eles não discutiam, os advogados não discutiam a ciência do direito. A discussão era inteligência artificial, a discussão era tráfego pago, falando de vendas, de marketing, de tráfego pago, falando como empreender na advocacia. A conversa era essa. Olha, você precisa mudar, você precisa pensar como uma empresa, você precisa levar a sua advocacia para um outro patamar. Tem que ser advocacia empreendedora e digital. Tem que ir para o digital. Agora tem uma coisa, o advogado tem que pensar em crescimento. E você, quando crescer, você vai chegar em um momento que você vai precisar ter setores no seu escritório. Você vai ter que ter um setor que vai cuidar de finanças, você vai ter que ter um setor que vai cuidar da parte justamente de internet, de comunicação na internet, de ver a parte computacional do seu escritório e tudo. Então, o advogado tem que, quando começar a crescer, ele crescer dessa forma como empresa, e aí, como empresa, colocar setores e responsáveis por cada área dessa daí. Pessoas que entendam realmente Entenda daquela área, né? daquela área, e não você ser um navegante de dizer, não, perfeito. peraí, eu acho que eu botar aqui uma coisa no meu Instagram, vou colocar isso aqui de qualquer jeito e tal. Então, você não vai chegar, não vai fazer uma coisa bem feita, não vai fazer uma coisa que seja aquilo que a advocacia realmente merece e o que seu próprio escritório mereça. Seu escritório merece o melhor, o escritório dos advogados merece que ele cresça, que ele prospere, e para isso ele tem que ter uma visão realmente empreendedora. É bom o advogado fazer curso, como eu disse, não é só de direito. Faça um curso de vendedor. Perfeito. Também, porque que é importante para que você saiba conversar com o seu cliente. Todo mundo é um vendedor, né? Vendedor. O corretor de imóveis é um vendedor, o médico é um vendedor, exatamente. dentista é um vendedor. E né? às vezes o Escola advogado vendedor. fica procurando lá curso de direito, procure curso de vendedor. Porque você é um vendedor. Perfeito. Você é um vendedor de serviço. Tem que saber se vender. E você tem que saber se vender para o seu cliente, você tem que saber conversar com o seu cliente. E o advogado fica muito no operacional ali, estudando ali a matéria. Para fazer uma petição demora 10 dias, 15 dias. E esquece das vendas, da parte de vendas, do marketing, e aí fecha o seu escritório. Eu lembro aqui, né, falando aqui com o meu sócio, na época, no primeiro episódio, eu estava lembrando que no começo da advocacia, a gente alugou uma sala lá no Farol, uma casa grande, tinha 3 escritórios, né, na casa, o meu, de mais alguns amigos, e o que mais entrava no escritório era vento. Era vento. Não entrava ninguém. Quando o correio ia lá pegar uma carta, era uma felicidade. Alguém entrando ali. Né? A gente achando que
A advocacia era você colocar uma história bonita que ia entrar gente. Não ia, assim. Não ia. Ia outra coisa. Saia de casa de manhã, 8 da manhã, ia pro escritório, ficava com um livro estudando. Não entrava ninguém, velho. Ninguém. Achando que, ó, o cara vai vir aqui, vão me indicar, meu amigo, você tem que se vender. Tem que saber se vender. E hoje você tem um instrumento importantíssimo que alguns chamam de redes sociais. E eu chamo de rede de negócios. A internet, o Instagram, né, o YouTube é uma rede de negócios. Então, pense que você tem ali no escritório uma empresa e você precisa também conhecer e colocar pessoas em diversas áreas, como no marketing, como na parte de gestão financeira, gestão de pessoas, porque só assim você vai conseguir crescer o seu escritório. E você... E você fazendo essa divisão, gerenciando o seu escritório, consequentemente, você, o sócio, o CEO, ele vai ter um tempo maior de buscar clientes, de fazer network, Perfeito. porque não é sentado na cadeira do nosso escritório Não chega. que a gente vai conseguir clientes. Jamais. E é aquele ditado, né? Só é lembrado quem é sempre visto. É no cafezinho, é no almoço. né? E por isso a importância de nós estarmos sempre se apresentando em locais públicos e também através da rede social. Porque hoje em dia, quando você vai contratar qualquer profissional, eu tiro por mim. Se eu vou contratar um médico, um arquiteto, algo do tipo, eu vou logo olhar o Instagram dele, ver a quantidade de seguidores que ele tem, ver a quantidade de comentários, se são conhecidos realmente, porque dali eu já tiro uma certa credibilidade do profissional. Então, se eu vejo que ele tem uma boa quantidade de seguidores, se eu vejo que os seguidores dele são reais realmente, porque nós também temos aquelas pessoas que têm muitos robôs como seguidores, né? Eu vejo que são seguidores reais. O chinês. Aí eu China. vejo que aquele profissional realmente é um profissional válido. Perfeito. E isso acontece com nós advogados. No nosso dia a dia, infelizmente, ninguém tem tempo para saber Advogado, olhar no Instagram. advogado é um ser social. E como ser social, ele tem que estar na rua, tem que estar na mídia, tem que estar em todo canto. Ele tem que ter comunicação. Advogado quer prosperar, tem um excelente network. Porque sem network, você vai ser apenas um advogado empregado e vai se sujeitar a empresas, como você está vendo, contratando advogados a valores ínfimos para ficar trancado ali daquela empresa para no final do mês receber aquele mísero salário e pronto, e acabou. E aí você vai estudar, gastar tanto e tal, e não vai prosperar. Tenha network. E o network, como você acabou de dizer, começa no cafezinho. Vá tomar um cafezinho, olhe para a mesa de lado. Não vá olhar só para quem está na sua frente. Perfeito. Olhe para a mesa do lado. Às vezes você escuta uma conversa e diz, perdão, olha, eu ouvi você falar sobre isso, mas isso aí... Falou tal. em advogado? Falou em advogado. Advogado tem que achar... E normalmente no cafezinho o cara tá discutindo ali um problema que ele teve, né? Ou em casa com a mulher, ou em relação a empregado dele, ou em relação a uma conta de energia, né? Ou uma passagem aérea que ele Eu não vou conseguiu contar viajar. uma situação inusitada aqui que eu falo para todo mundo, em todas as reuniões do escritório, eu sempre cito. Eu estava com meu digníssimo esposo em uma situação fúnebre, não é? E daí, na hora que estava o corpo descendo lá a cova, o meu digníssimo esposo foi até o filho e entregou o cartão dele. Meu irmão, naquela situação ali, meu Deus, eu não estou Foi só acreditando para ele poder que Eduardo fazer o está número. fazendo Tá lembrado. network Tá lembrado dele? no enterro. Não estou acreditando nessa situação. Para você ver, ele utilizou até da oportunidade. Ele perguntou qual era o telefone. E dias depois, o rapaz entrou em contato com ó, ele. Tem inventário, né? Tem inventário aqui e tal. Olha, quantas vezes eu já fui no café, tô conversando com os amigos no café, ali no shopping mesmo, e às vezes já chegou outro amigo de logístico, rapaz, olha, o funcionário me botou na justiça, não sei o que, aí o outro já, olha o advogado aí, pronto, tá ali mesmo, tá na fechei. hora, perfeito. Na hora já peguei meu cliente ali. Se você for esperar o cara ir lá no seu Vai escritório não, aí para não. sentar, Escri- principalmente criminal, porque o criminal na hora. Se você demorar um pouquinho, aí vem já outro. tá uns 15 lá. Escritório não é supermercado, que você abre as portas e o cliente entra. Chegar, se você no criminal, você
Você espera deixar um pouquinho ali, o trem esperando. Acabou. Vai ter uns E 15 na porta e da outra central. coisa, você indo na mesma hora, quando chega lá, já tem um advogado lá, já atendendo seu cliente, dizendo que já foi acionado pela família. É delicada a situação. Ou um primo que é advogado, ou um tio que é advogado, né? É. Sempre vai aparecer o Olha, advogado. e advogado que não faz network, é importante disso que às vezes a própria família... Rapaz, eu Esquece nem lembrei dele, de você. esquece. Eu não lembrei de você. Esquece. O processo do fulano era para... Entendeu? Então, se você não falar, se você não chegar na internet e dizer, eu sou advogado, eu tô aqui para advogar, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é todo dia. Todo dia. Porque na hora que igual você... andar de bicicleta. É, igual não andar cai. de bicicleta. Porque você... Tem que pedalar. Para uma semana, você já fica para trás. Perfeito. Porque você pode ter um processo hoje, mas esse processo é um processo bom, mas esse processo vai acabar. Ninguém sobrevive no processo. Exatamente. Esse processo vai acabar e amanhã vai chegar o momento de outras contas. Esse processo já tem umas contas garantidas, mas a outra conta vai chegar. E você precisa estar divulgando seu escritório. Show de bola. Estamos chegando no final. Quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando nosso episódio. Agradecer ao casal, né, da advocacia. Agradecer você, Eduardo, você, Flávia. Vocês que são 2 advogados referência no estado de Alagoas. E queria que vocês deixassem a mensagem final para os nossos amigos, né, do Direito da Rede. E aí, Flávia? E aí, Eduardo? A mensagem final que eu direciono aqui, principalmente aos colegas advogados iniciantes, é aquela mesma anterior que eu já havia falado antes. Não tenha medo. Comecem. Passou na prova da OAB, comecem a advogar, independentemente da sua realidade financeira, porque sempre tem que ter um pontapé inicial. E iniciou, busque sempre estar se inovando, se especializando, busque sempre mentorias, cursos para se aprimorar. E como o Dr. Rodrigo também aqui mencionou, não esqueçam de estar sempre aparecendo nas redes sociais, porque é aquele velho ditado que eu também já mencionei aqui, quem é visto é lembrado. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer e só agradecer a você, parabenizar. Tudo que você faz é um sucesso. Obrigado. Como é o sucesso que... E não só sucesso, mas você faz porque você tem isso que ela acabou de dizer. Você sempre dá o start. Você sempre tem iniciado alguma coisa. Rodrigo é um nome de referência no estado de Alagoas. Quem não sabe quem é o Rodrigo, o que você faz, o que você representa, principalmente na advocacia criminal, sempre fui seu admirador e tudo. Hoje somos praticamente vizinhos. Obrigado. Não é? Então, eu quero parabenizar pela sua ideia, pelo podcast, por isso que você tem passado, porque você tem ajudado muitos advogados. Porque quando você traz um advogado aqui, quando você dá a sua mensagem, quando você passa isso, você está construindo a história de muitas pessoas. A gente pensa que não, mas tudo que a gente faz, a gente inspira. Sempre tem alguém olhando o que a gente faz. E tem muitas pessoas olhando o que você faz, muitas pessoas se referendando em você, olhando para quem é o Rodrigo. Perfeito. Quero também aproveitar esse momento para saudar todos os nossos amigos criminalistas, nossos amigos advogados civilistas, os previdencialistas, que são grandes lutadores, todos os advogados que militam aqui no estado de Alagoas, aos nossos amigos do Foro Criminal, conforme ele falou agora há pouco, tantos e tantos outros. Eu quero pedir a licença de vocês para não falar e esquecer o nome de algum, falar em nome do nosso colega Marinésio, que está passando por uma situação hospitalar difícil. Estamos aqui em oração, amigo Marinésio, doutor Rodrigo também, e tudo. Vai dar tudo certo. Pode ter certeza, você que também é uma referência aqui em Alagoas. Gente fina. É tribuno do júri, uma referência. Passando por momentos, mas é uma fase. Como diz aquela frase, né? Tudo passa. E vai passar, Marinésio. Você vai conseguir, porque você está nas orações de toda a advocacia, que você é um advogado ímpar e que é um exemplo também para a advocacia alagoana. Todos gostam de você, os juízes, desembargadores, pela sua desenvoltura e pela pessoa que você é. E, finalmente, dar um abraço a todos os seus ouvintes e assistentes também, né? Perfeito. Todos os seus ouvintes, as pessoas que estão assistindo
sejam advogados ou futuros advogados, ou até mesmo clientes que estejam assistindo. Quero saudar todos vocês e parabenizá-los também, porque vocês estão tendo a oportunidade de estar sempre aqui ouvindo o Rodrigo, que é uma referência, como eu falei agora há pouco, e dizer que, de coração, mais uma vez, mais um passo acima, o sentimento por você aumentou. Porque eu sei... Obrigado. E cada conversa que eu tenho com você, cada oportunidade que nós temos é só crescimento e... Hoje foi uma conversa de crescimento, né? Foi um bate-papo né, em alto nível. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer os advogados que estão aqui, doutora Flávia, doutor Eduardo, 2 referências na advocacia, e dizer que, frase do Tiago Brunet, quem não ouve não prospera. Assistam, né, os nossos próximos episódios, e quero desejar, né, a todos vocês que estão acompanhando esse nosso episódio, muita saúde, muita paz e prosperidade. Um forte abraço. Ô, Rodrigo, Pode falar. A última coisa que eu quero dizer é parabenizar a Camila pelo exemplo de mulher, o exemplo de advogada. Show de bola. E a pessoa inspiradora que ela é. Não só lá para o escritório, como para mim, como para todos que cercam ela. Valeu, um abraço. Valeu.